Boa noite. Hoje estamos encerrando a apresentação da primeira obra básica da codificação, o Livro dos Espíritos, com a sua quarta parte, que trata das esperanças e consolações, ou seja, da felicidade e da infelicidade dos espíritos encarnados e desencarnados. Essa quarta parte, ao contrário das demais, ela possui apenas 2 capítulos, mas 2 capítulos muito ricos, que abordam vários aspectos sobre as penas e gozos terrenos e sobre as penas e gozos futuros ou espirituais. Vamos começar pela felicidade dos encarnados. Podemos ser felizes aqui no nosso planeta Terra? Vamos ver a resposta. Os habitantes não podem ainda gozar de felicidade completa aqui no nosso planeta, por várias razões. Devido às nossas imperfeições, ao nosso grau de evolução, por estarmos habitando um planeta onde o mal ainda predomina, por trazermos necessidades de resgates, de reparações, de erros que cometemos em nossas existências passadas. Mas nós podemos usufruir de uma felicidade relativa, de momentos felizes, proporcionais às nossas condições evolutivas. Quando Jesus nos disse que a felicidade não era deste mundo, ele estava se referindo a essa felicidade plena, completa, sem mácula. Mas, diante dessa felicidade relativa, nós ainda podemos amenizar os nossos sofrimentos, os nossos males, tornando a nossa vida aqui no nosso planeta mais feliz. Como? Procurando praticar as leis de Deus, as leis naturais, aquelas leis que foram apresentadas na nossa reunião passada. Voltando aqui para mais uma reflexão com relação a esse aspecto. Quando nós nos harmonizamos com as leis de Deus, nós estaremos construindo a nossa felicidade. Quando nós passamos a infringir essas leis, nós passamos a sofrer, porque naturalmente retornarão para nós as consequências dessas infrações, que vêm sempre com o sofrimento. Assim, nós construímos a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Felicidade para nós encarnados, segundo o ponto de vista dos espíritos superiores. O que seria felicidade para nós, segundo a visão desses espíritos? Com relação ao aspecto material, seria ter a posse do necessário, as condições básicas, essenciais a uma vida digna, no campo da habitação, no campo da saúde, no campo da alimentação. E com relação
ao aspecto moral, felicidade para nós, segundo esses espíritos, seria ter a consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila garante a nossa felicidade. Sem paz na consciência, ninguém consegue ser feliz. E paz na consciência nós só vamos ter quando praticamos as leis de Deus para conosco, para com o nosso próximo, para com a vida. E fé no futuro, que também nos traz muita felicidade, porque ela nos traz a compreensão da vida, de nós mesmos, dos nossos sofrimentos, da condição de espírito imortal, das realidades da vida espiritual, e isso muda tudo para nós. E também nos alerta os espíritos que aquele que menos necessidades tem, esse é o mais feliz. Nós não acreditamos nesse esclarecimento e procuramos a nossa felicidade muitas vezes no ter, no conquistar bens materiais, posses, achando que lá, nessas conquistas, seremos mais felizes, deixando de lado as conquistas espirituais, os valores que realmente trazem a felicidade plena para todos nós. Infelicidade na terra, porque sofremos. Nos esclarece essa quarta parte, que para todo sofrimento há uma causa. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. Nós muitas vezes não acreditamos também, devido às nossas condições evolutivas, na justiça de Deus, que é cheia de misericórdia e de amor, que é perfeita, que dá a cada um segundo as nossas necessidades, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, para a reconquista dessa felicidade que todos nós desejamos. Nós ainda não conseguimos ver o amor de Deus nos momentos de sofrimento. Mas um dia compreenderemos essas realidades. Portanto, ninguém sofre por acaso. Para todo sofrimento existe uma causa justa. E essas causas podem estar nas nossas vidas anteriores, como também podem ser atuais, nas vidas anteriores com relação aos erros cometidos em existências passadas. Vamos ver alguns exemplos de sofrimentos cujas causas estão lá no nosso passado, nas nossas existências pretéritas, como nós vemos acontecer aqui no nosso planeta, flagelos naturais, né? Como aconteceram recentemente agora lá com os nossos irmãos em Nepal, quanto sofrimento, acidentes que acontecem conosco sem que tenhamos cometido qualquer imprudência, né? Perda de entes queridos, né? Separações dolorosas, doenças de nascenças. E esses sofrimentos, e tantos outros, e esses sofrimentos
cujas causas estão nas nossas vidas passadas, eles independem da nossa maneira de agir na vida presente. São os reflexos do passado, são as necessidades de reparação, de aprendizado, de crescimento para todos nós. E eles são inevitáveis. Vamos ver agora alguns exemplos de sofrimentos cujas causas são atuais, estão na nossa vida presente. Comemos exageradamente, não é? Adquirimos um problema cardíaco, ou nos entregamos aos vícios, às intemperanças, aos excessos, adquirimos problemas de saúde e passamos a sofrer. Né? Essas causas atuais, como são atuais, elas dependem da nossa maneira de agir na vida presente. Cometemos imprudências, e aí batemos o carro, né? E com isso construímos consequências dolorosas para nós, para os outros, né? E são causas que, se nós mudarmos a nossa forma de agir, elas podem ser evitadas. Esses sofrimentos podem ser evitados, trabalhando pela nossa melhoria interior, né? Podemos tornar a nossa vida muito mais feliz. Morte de familiares, outro sofrimento também, que ocorre com todos nós na condição de encarnados. Nos alerta essa quarta parte, que o espírito desencarnado é sensível à lembrança dos que lhe eram caros na Terra. Nós já vimos aqui nas nossas aulas anteriores que o nosso pensamento, os nossos sentimentos, são energias poderosas que se propagam em ondas eletromagnéticas e atingem aquelas pessoas nas quais pensamos, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, estejam elas convivendo aqui conosco na vida material ou já estejam nos planos espirituais. Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ou palavras são de resignação, de serenidade, de perdão, de carinho para aqueles que partiram, eles receberão essas nossas vibrações em forma de energias salutares, reconfortantes, que os tornarão tranquilos e com maior facilidade de adaptação e de recuperação no plano espiritual, como também essas nossas vibrações ajudarão os nossos entes queridos no momento do seu processo desencarnatório. Já ao contrário, se nós nos revoltamos ou cultivamos lembranças, pensamentos, né, sentimentos de mágoas, de rancor ou de inconformação diante da partida, essas vibrações também os envolverão do lado de lá, em energias perturbadoras, prejudiciais, provocando inquietações, sofrimentos e dificuldades de recuperação e de readaptação no plano espiritual. Portanto, os desencarnados, não só os desencarnados, os encarnados também, não vamos nos esquecer, recebem e sentem o impacto
das nossas vibrações. Uniões antipáticas são aquelas uniões difíceis, né? Com faltas de afinidades, que nós observamos que existem ainda no nosso planeta, na sua grande maioria. Vamos ver as causas. As causas podem estar na vida atual, no nosso comportamento atual, na má escolha que nós fizemos do companheiro ou da companheira. Nos deixamos levar pelas ilusões, pelas paixões, né? Pela vaidade, por puro interesse social, político, financeiro, ou por pura atração sexual, deixando o sentimento de lado. E aí passamos a sofrer, né, nesses relacionamentos. As causas também das dificuldades dentro de um relacionamento podem estar na reparação do passado. Nos reunimos em família, como marido, como mulher, como pais, como mães, como filhos, né? Reencontrando os adversários do passado. Temos essa oportunidade preciosa perante a justiça, da justiça divina, que nos proporciona esses reencontros, para que possamos reparar os erros cometidos, para que através da convivência diária, do auxílio mútuo, possamos nos ajudar, possamos exercitar a fraternidade, a praticar a compreensão, o perdão, enfim, nos reequilibrando diante das leis de Deus e reconquistando a nossa felicidade, transformando as aversões em amizade e, quem sabe, em amor, que seria o ideal na presente existência. As causas também das dificuldades dentro de uma união podem estar nas nossas imperfeições atuais. Quantos sofrimentos nós causamos nos nossos relacionamentos devido ao nosso orgulho, devido ao nosso egoísmo, devido à nossa dificuldade de perdoar, né? De entender, de aceitar o outro como ele é, devido à nossa falta de respeito dentro de um relacionamento, falta até mesmo de educação, gerando sofrimentos que poderiam ser evitados. Desgosto da vida, perda da alegria de viver, perda da felicidade, a famosa depressão, que hoje é uma preocupação mundial, que é definida pela medicina como aquela tristeza patológica que provoca desequilíbrio físico, psíquico, né, espiritual. As causas desse desgosto, né, da perda da alegria de viver, podem estar. Aliás, as causas são várias, né? Vão desde as causas físicas, provocadas pelos desequilíbrios hormonais, que podem vir a gerar um estado depressivo, como também causas espirituais, trazidas as predisposições pelos nossos espíritos, devido aos nossos comprometimentos em existências passadas. Trazemos desequilíbrios nos nossos arquivos, né, do subconsciente.
trazemos remorsos, sentimentos de culpa, complexos por situações e problemas mal resolvidos, que nos trazem predisposições para a depressão, né, na nossa vida atual. E essas causas também que estão no nosso espírito podem ser agravadas pelos processos obsessivos. Portanto, são várias as causas que podem desencadear um processo depressivo. Como também as causas podem estar na ociosidade, como nos esclarece essa quarta parte, na falta do emprego útil do nosso tempo. Não só com relação ao trabalho profissional, remunerado, mas em se dedicar a ocupar o seu tempo, né, de forma saudável, de forma construtiva, de forma útil. As causas também da depressão podem estar na saciedade, naquele que tem tudo muito fácil, né? E passa a se entediar, a achar a vida muito monótona, porque não tem que lutar, não tem que se sacrificar para conquistar as coisas. Como também podem estar na falta de fé. Na falta de fé em nós mesmos, na falta de fé, na fé que compreende, na fé que crê, que acredita, porque sabe por que acredita. Na falta de fé nas realidades da vida espiritual, da justiça divina, isso faz uma diferença extraordinária para manter a nossa alegria de viver, a nossa motivação para enfrentar os problemas, as lutas, a aceitação dos sofrimentos, termos essa compreensão das realidades da vida espiritual e da justiça divina, que não coloca dificuldades, né, em ombros, ou fardo pesado, como diz o ditado, em ombros que não possam carregá-los, né? Onde encontrar ajuda para evitar ou vencer a depressão? Trabalho. Trabalho, como nós falamos, não só no trabalho profissional remunerado, mas no trabalho como toda ocupação útil. Trabalho no sentido de ajudar alguém. Trabalho voluntariado. Temos depoimentos e estatísticas, né, que mostram quantas pessoas que encontraram mais alegria em sua vida quando passaram a se dedicar a ajudar alguém, né? A ajudar a sua comunidade. Prática do bem, porque para o nosso equilíbrio, para a conquista da nossa felicidade, para o nosso progresso espiritual, não basta só não praticarmos o mal. É necessária a prática do bem. E compreensão da justiça divina. Com a compreensão da justiça de Deus, que é misericordiosa, perfeita, imutável, e que tem como finalidade não punir, não nos punir, mas nos reeducar, né, para a vida, para a reconquista da nossa felicidade, nós passamos a ter mais facilidade para encontrar motivações e alegrias diante dos momentos difíceis. Suicídio,
Outra causa de muito sofrimento que acontece no nosso planeta, conosco, né? Os encarnados, dados atuais da Organização Mundial de Saúde, número de suicídios no mundo, 3.000 por dia. Uma pessoa a cada 30 segundos se suicida no nosso planeta. E ainda, para cada suicídio, existem 20 tentativas fracassadas. Pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram. Que bom, né? E nos últimos 50 anos, nos alerta a Organização Mundial de Saúde que houve um aumento de 60% no número de suicídios no mundo. E já é considerada a terceira causa de mortalidade entre pessoas de 15 e 34 anos. Vamos ver o que essa quarta parte nos esclarece sobre esse tema, né, tão importante para todos nós. Não temos o direito de dispor da nossa vida. Só Deus assiste esse direito. Porque Deus é quem criou a vida. É o criador da vida. E só a Ele cabe o direito, né, de dispô-la como desejar. Causa principal da maioria dos suicídios: falta de fé. Olha aí a importância da fé em nossa existência. Essa fé que compreende, fé raciocinada, né? Que nos dá uma visão verdadeira das realidades da vida no seu plano material e no seu plano espiritual. Causa principal dos suicídios: falta de fé, não tem uma compreensão sobre a imortalidade do espírito, sobre as realidades da vida espiritual, sobre a justiça divina, e diante de um grande sofrimento que chega à sua vida, ele se acovarda moralmente e procura solução para aquele sofrimento através do suicídio. Consequências comuns para aqueles que, infelizmente, optam pelo suicídio. Primeiro, do lado de lá, no mundo espiritual, desapontamento. Porque despreparado para as verdades espirituais, ele pensava que matando o corpo, ele matava o espírito e acabava com o sofrimento. Só que o espírito é imortal e ele se vê do lado de lá mais vivo do que nunca e continuando com o seu sofrimento. Perturbação espiritual, lógico, porque continua com o sofrimento do qual ele queria se libertar, e esse sofrimento agravado ainda mais pela violência cometida por ele consigo mesmo e para com as leis divinas. E expiação da falta, porque toda falta terá que ser reparada. Toda rebeldia perante as leis de Deus terão que ser reparadas. E essa reparação vem necessariamente com o sofrimento. E essa expiação vem geralmente em resistências futuras, na próxima, e às vezes em mais de uma existência, para aquele espírito poder reequilibrar as zonas energéticas que ele desequilibrou com a sua rebeldia no seu corpo perispiritual. O suicídio, portanto,
uma porta falsa pela qual a criatura procura saída para os seus sofrimentos e se depara com um sofrimento muito maior. Fomos criados para valorizar a vida, vendo o sofrimento como um processo educativo ou reeducativo do nosso espírito. Outro tema abordado nessa quarta parte: abreviar o sofrimento. Optar pela eutanásia. Temos esse direito? Vamos ver o que os espíritos dizem. Eutanásia é aquele procedimento, né, da medicina que procura abreviar, sem dor, né, a vida, né, de um paciente que se considera, pela medicina, irremediavelmente incurável, né? Compete a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. Só Deus, através das suas leis, sabe o momento certo de retornarmos à pátria espiritual. Todo sofrimento gerado por um problema de saúde, doenças mais demoradas, né, mais sofridas, todas essas características vêm atender às nossas necessidades evolutivas. Outro aspecto é que ninguém pode ter certeza de que o paciente está realmente condenado, porque existem vários casos na literatura médica mostrando pacientes, comprovando pacientes que estiveram em coma por muitos anos, ligados por aparelhos, e que retornaram à vida, saíram do coma sem nenhuma sequela e que a medicina não consegue explicar, né, o porquê. E, além do que, a eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito. Tipos de enfermidades, processos desencarnatórios mais demorados, tudo tem uma razão de ser, vindo atender às nossas necessidades evolutivas, de reequilíbrio, de depuração dos nossos espíritos. Ingratidão também causa muito sofrimento entre nós. E nos esclarece os espíritos que a ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu. Portanto, nós estamos vendo que o que leva uma pessoa a não retribuir os benefícios recebidos por alguém, né, a não valorizar os benefícios recebidos, pagando com a ingratidão, é o egoísmo. O egoísmo que é considerado pelos espíritos superiores como o maior mal da nossa humanidade, né? A maior chaga que existe aqui no nosso planeta e o maior obstáculo à nossa felicidade. E aquele que paga com a ingratidão os benefícios recebidos de alguém, pelas próprias leis de Deus, ele será colocado em uma determinada situação, mais cedo ou mais tarde, que receberá também a ingratidão de alguém pelo benefício que ele fez, para poder, com isso, aprender, né? Sentir em si a dor que causou no outro. Ingratidão, portanto, é uma prova
para a perseverança na prática do bem. Passando por essa experiência em nossa vida, né, recebendo a ingratidão de quem quer que seja, devemos calar a nossa revolta, né, não guardar mágoas, e orar e pedir ajuda a Deus para que possamos perdoar e continuar praticando o bem. Portanto, diante de todos os sofrimentos que possam acontecer conosco aqui no nosso planeta, iremos sempre encontrar a consolação na fé em Deus, na compreensão da vida espiritual e na consciência tranquila, cumprindo com os nossos deveres. Agora vamos passar para os desencarnados. Felicidade dos bons espíritos é proporcional à elevação. Quanto maior o progresso moral, progresso intelectual, mais felicidade eles possuem. A felicidade dos bons espíritos está no amor que os une, no conhecimento que adquirem, no bem que fazem. No útil emprego da inteligência, na ausência das paixões e das necessidades materiais. Mas aquela felicidade suprema, sem mácula, só os puros alcançam, porque já conquistaram a perfeição, já praticam as leis de Deus em toda a sua dimensão. Sofrimento agora dos espíritos inferiores é proporcional ao grau de inferioridade e de consciência. Quanto mais consciência a pessoa tem do que é certo e erra, né, maior responsabilidade, consequentemente, maior sofrimento. E a infelicidade desses espíritos, nessas regiões espirituais inferiores, está em saber que a felicidade existe e não poder alcançá-la. Como não se prepararam para as realidades espirituais, acham que nunca mais vão sair daquelas regiões, nunca mais vão sair daquele sofrimento, nunca mais alcançarão a felicidade. Pensar, enfim, que essa situação é eterna. Outra causa de muita infelicidade nos desencarnados é ter divulgado os seus atos, porque no mundo espiritual nós não conseguimos esconder o que nós somos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações refletem vibratoriamente do nosso corpo perispiritual, adquirindo forma, cor, densidade, estado de permanência, duração, etc. Então, do lado de lá, as pessoas, né, os espíritos estão nos vendo como realmente somos. E está ali o nosso retrato espiritual sendo refletido pelas irradiações do nosso corpo perispiritual. Isso pode nos causar muito constrangimento, né? Muita vergonha. Outra causa de infelicidade nos espíritos inferiores, do lado de lá, é sentir-se em presença da vítima. Porque nós vamos nos reencontrar do lado de lá com os afetos, aquelas pessoas que nos ajudaram, que nós ajudamos, mas também vamos encontrar com aquelas pessoas que nós prejudicamos ou que já tínhamos condições de ajudar e nos omitimos. Isso também gera, né, constrangimento e sofrimento para nós do lado de lá.
A infelicidade também está em conviver com o remorso e arrependimento pelos erros cometidos, pelo que já podíamos fazer e não fizemos. Mas, diante de todas essas nossas dificuldades evolutivas, nós temos um consolo. O mal é um estado temporário, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E mais cedo ou mais tarde, aquele que erra ou que errou, reconhecerá o seu erro e desejará repará-lo com o bem. Mas só o arrependimento da falta cometida não apaga, né, os nossos erros. Mas já é um passo importante, porque o arrependimento demonstra o reconhecimento do erro e o desejo de reparar. Mas, em muitos casos, há necessidade da expiação. Diante da nossa rebeldia às leis de Deus, da nossa resistência ao bem, ao arrependimento sincero e verdadeiro, teremos que passar por aquele sofrimento que nós fizemos o outro passar. Não por uma questão de punição, mas de reeducação do nosso espírito, de fixação do aprendizado. Ou seja, teremos que expiar as nossas faltas. Mas em todas as situações do mal cometido, nós teremos que passar pela reparação. Ou seja, pagar aquele mal com o bem. Se quisermos ser felizes. Duração das penas, dos nossos sofrimentos diante do mal cometido, depende do esforço que nós façamos por nos melhorar. Quanto mais resistência ao bem, maior o sofrimento, né? Maior a duração dessas penas. Transformação da Terra, outro tema também abordado nessa quarta parte. Nós já conversamos, né, nas nossas reuniões, que o nosso planeta ainda se encontra no estágio de prova e expiação, mas como o progresso faz parte da lei divina, os mundos evoluem e ele passará a ser um mundo de regeneração. Não mais dominará ou predominará o mal, mas sim o bem no nosso planeta. A Terra, então, será a habitação dos bons, que agirão com mais liberdade e promoverão o progresso em todas as áreas da Terra. E os maus, aqueles que permanecem resistentes ao bem, às mudanças, auxiliarão no progresso de outros mundos. Serão conduzidos pelas leis da reencarnação a habitar mundos compatíveis com a sua condição evolutiva. E lá realizarão tarefas penosas, sentirão muita saudade, aquelas sensações, né, do paraíso perdido, de algo que perdeu, de um mundo melhor, de uma situação melhor. Sofrerão muito, mas estarão progredindo, estarão aprendendo e trabalhando pela melhoria dos seus espíritos e da sua nova morada. Portanto, é por meio do progresso moral que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E quando a terra se houver transformada em morada do bem, o homem deixará de ser infeliz
e ela lhe será o paraíso terrestre, porque ele terá implantado definitivamente as leis de Deus em seu coração e no nosso planeta. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça rumo a esse objetivo. Encerramos. Vamos para o nosso intervalo. Vamos lá, então, né? Pedro e Lucena, ali. Em que situações uma pessoa pode reencarnar em uma família com a qual nunca teve contato em outras existências? Quer fazer algum comentário, Pedro? Quer? Ô, Carlos, leva lá o microfone para ele, por favor. Repete aí, Nara. Bom, há uns 3 anos atrás eu assisti um documentário na TV Discovery, que é da TV fechada, em que alguns grupos espíritas dos Estados Unidos e do Canadá, pesquisando lá, descobriram que estava acontecendo um fenômeno muito ímpar naquela região, que era de espíritos que estavam desencarnando com uma idade ali de 40, 50 anos, estavam voltando como netos de si mesmo. Era uma forma de tentar agregar o amor familiar ali. E também é forma de preparar, ajudar outros espíritos a reencarnarem. No caso, a pessoa que nunca teve uma experiência, por exemplo, com uma determinada família e que vem passar por essa experiência, como é que se dá essa fase lá na escolha da espiritualidade? Porque, por exemplo, Jesus, quando veio, teve que ter toda uma preparação, não só da vinda dele, como da família, até mesmo daquela região onde ele nasceu, não é? O impacto que traria ali, e também para muito além daquelas circunstâncias as quais nós temos até hoje, não é? E ter uma noção de como que se dá esse processo reencarnatório, porque eu achei muito interessante essa reportagem, esse documentário, que eu vi lá um menino de 5 anos que ele estava num grau de evolução tão grande que ele disse que tinha detalhes de quando ele estava reencarnado na condição do cidadão, que ele sabia, ele tinha plena convicção de que o avô dele era ele. Então eu fiquei, de certa forma, muito chocado com a situação, né, perplexo. E uma outra jovem lá na Índia, que ela também tinha plena consciência de que a avó dela era ela, há cerca de 40, 50 anos atrás. Então são fenômenos ímpares que não é muito a realidade do nosso país, eu acho, mas que são interessantes para analisar. Eu começarei e os amigos com certeza terão também comentários a fazer. A primeira coisa é que esse fato da recordação é algo que pode ocorrer. E existem diversos estudos que fazem, não é, essa comprovação de que espíritos que já viveram numa determinada vida retornaram e recordam fatos da vida anterior, circunstâncias e até mesmo quem eles foram. No Brasil nós temos, por exemplo, estudos que foram feitos pelo Hernani Guimarães Andrade. Justamente parece-me falha a memória, são 50 casos de reencarnação, em que ele faz este acompanhamento e analisando esses fatos e identificando essas condições. Então, efetivamente, isso é algo que acontece. A questão do espírito reencarnar, não tendo nenhum vínculo com aquele grupo familiar, isso também pode acontecer, por diversas circunstâncias. Anotá-las, não é? E ter cada caso, cada fato, o que decorre disso, é muito complicado. Bem como se dá o processo reencarnatório, porque cada processo segue um determinado procedimento em função das diversas circunstâncias que envolvem aquele caso e aquele fato. Nós temos, por exemplo, na doutrina espírita, e nós utilizamos nos nossos cursos, e é citado por André Luiz, o reencarne de Segismundo.
aonde André Luiz descreve todo o procedimento de aproximação dele com o grupo familiar, que no caso era um grupo familiar que havia relação espiritual, mas mostra todo o procedimento de aproximação. Mas aquele caso não é, por exemplo, regra geral para todos os processos reencarnatórios, porque cada processo tem a sua peculiaridade. Mas, evidentemente, existe um acompanhamento pela espiritualidade, fazendo com que aqueles espíritos entrem num clima de vibração e de aproximação, para facilitar a receptividade dele. Para se ter uma ideia, na obra Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone Pereira, já na parte final do livro, onde o Camilo Castelo Branco descreve os processos de reencarnação de espíritos que foram suicidas, mostra que muitos daqueles reencarnam em famílias que não têm vinculação com eles. E essas famílias, em sono, são levadas a ter contatos com esses espíritos. Então vejam, a espiritualidade se preocupa e atua nesses procedimentos. Essas coisas não ocorrem à revelia. Existe a ação espiritual, um comando superior agindo, organizando para que os processos possam ocorrer dentro de um plano de harmonia. Nós estamos sempre construindo novos laços, né? E muitos espíritos que não tiveram experiências, relacionamentos em família com sanguíneos, podem reencarnar também por questões de afinidade de trabalho, de tarefa a ser realizada, né? Então, é muito comum também nesses processos. Obrigatório, de um modo geral, né, muito comum também estarmos reencarnando com aqueles espíritos com os quais nós precisamos ainda, inclusive, de continuar, né, um trabalho a ser realizado, seja de resgate, seja de reparação, seja de progresso mútuo, etc. Mas isso não quer dizer que essa regra é a única, né? E é muito comum espíritos, e esses espíritos que vêm, que não tiveram ligações, vamos assim dizer, familiares ou consanguíneas, né, em existências passadas, existem as ligações espirituais também, as necessidades comuns que reúnem esses espíritos, e esses processos reencarnatórios também têm acompanhamento, como foi colocado pelo Edilson. Carla, Carla, essa aqui demorou, mas vai ser respondida hoje, né? Carla já havia feito essa pergunta, infelizmente não houve tempo, né, para resposta aqui, mas hoje ela chegou a tempo. Espíritos que fizeram grande mal à humanidade, como Hitler, por exemplo, estão no umbral? Foram degradados? Ou podem reencarnar aqui novamente? Quer fazer algum comentário, Carla? É melhor não saber. Mas a gente pode imaginar as consequências para um espírito qualquer de cometer atos criminosos contra a humanidade. Se cometer um crime contra uma pessoa já é tão problemático, contra a humanidade deve ser mais ainda. Na literatura espírita propriamente dita,
a gente não encontra assim uma resposta direta com certeza para essa pergunta. O que a gente sabe é que existem mundos destinados a receber os espíritos tais quais os citados, para se refazerem, para se reorganizarem, porque todos são filhos de Deus e Deus ama todos. É inacreditável, mas é verdade. A gente tem dificuldade até de entender, né, o amor de Deus como é. A gente fica muito feliz porque Deus ama a gente, né? Mas Ele ama todos. E Deus é misericordioso. Ele não é só bom. Ele não é soberanamente justo e bom. Ele é misericordioso. Misericórdia, justamente, dá a mão para o criminoso. Então, quaisquer espíritos que tenham entrado em falência com relação ao amor, fraternidade, etc., cometendo atos de extensão no interesse coletivo para o mal, terá a mão de Deus para se reerguer. Se é na terra, eu não sei. Tomara que não seja. Mas a minha visão é limitada. A pequenez da minha capacidade de ir além dentro desse assunto. Apenas acreditando que Deus só Deus sabe quanto que nós precisamos também, né? De sermos perdoados e termos oportunidades. E eu gostaria que as minhas fossem aqui mesmo. Umbral é pouco, pelo que a doutrina espírita explica. Umbral é uma região muito confortável até para crimes contra a humanidade, né, nessa ordem de grandeza. É pouco. Vocês vão estudar a obra do André Luiz, quem ainda não estudou, eu sei que tem gente aqui que já estudou e sabe tanto quanto eu ou mais. Vocês vão ver que tem regiões dramáticas, que a gente podia usar a palavra inferno sem errar. Porque a própria literatura espírita usa essa palavra sim. Tem gente que acha que o inferno existe. Existe. Só não tem aquele inferno comandado por alguém que é contra Deus e disputa com Deus. Esse não existe. Quem está no inferno está servindo a Deus. Como? É outra matéria muito interessante que a gente pode estudar nos nossos cursos aí para frente. O Espiritismo é extraordinário, meus irmãos. Abre a nossa mente e, melhor que tudo isso, mostra para cada um de nós o quanto nós somos pequenos e insignificantes diante da grandeza, do amor e do poder de Deus. Jane? Carla, aí você tem que fazer pelo papelzinho, tá? Aí você faz pelo papelzinho, tá bom? Fazendo favor. O microfone tinha que ser aquela antes, Jane. O suicídio inconsciente, ele também traz muitos danos ao espírito e ao perispírito? Quer fazer algum comentário, Jane? Todo suicídio traz consequências, mas existem os atenuantes, evidentemente, e a justiça divina utilizará dentro dos seus processos esses atenuantes. Mas todo suicídio é um suicídio, e todo ele traz danos, e esses danos deverão ser recuperados por meio
das encarnações futuras. As lesões que são cometidas no corpo físico e que decorrem deste processo ficarão marcadas na sua matriz perispiritual e passarão a influenciar as encarnações futuras, como processos de lesões e de limitações do espírito que deverão ser cumpridos para restabelecimento dos campos energéticos que foram de alguma forma lesados. Bruno, lá atrás. Os medicamentos utilizados para abreviar a dor, ou seja, o sofrimento das criaturas, sem abreviar a vida, prejudica de alguma forma a expiação a qual aquele espírito teria que passar? Sua prova tem prejuízo com isso? Quer fazer comentário, Bruno? De jeito nenhum. É obrigação da criatura minimizar o sofrimento do próximo. Esse é um princípio fundamental da lei do amor. Imagina se houvesse barreira para isso. Se alguém sofrendo, a gente passasse e dissesse: miserável, sofres porque precisas. Quando a gente estiver no sofrimento, porque ninguém escapa de sofrimento, não gostaríamos de ouvir isso. Machucaria muito. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existem esclarecimentos claríssimos a respeito disso, que é obrigação, é dever nosso, quando pudermos, minimizar o sofrimento alheio. Que dirá a medicina, que é instrumento divino para exatamente minimizar o sofrimento do homem e até mesmo, quanto possível, curar as enfermidades. Não é? É esse o pensamento que dirige, vamos dizer assim, o sentimento que devemos ter para com quem esteja sofrendo. Depois tem um fato muito aí importante. Nem todo sofrimento é uma expiação. Uma grande parte de sofrimentos são provas. Provas que o Espírito solicitou para dar um passo além. Então, quando alguém está sofrendo, nós não devemos nem aumentar o sofrimento, nem proibir que ele pare de sofrer por qualquer motivo, mas devemos respeitar o seu sofrimento, porque ali pode estar um espírito muito maior que o nosso, que aceitou uma prova difícil para poder subir muito mais do que nós vamos subir. Se é que nós vamos subir. Porque muitos de nós, viu, ó, tchum. Eu estou brincando, meus irmãos, eu não espero isso de ninguém aqui, tá bom? Eu acho que todo mundo aqui vai subir. Menos nós. Mas o Gilson estava respondendo, e essa linha de raciocínio dele é muito interessante, porque nos leva a refletir também sobre circunstâncias da vida, às quais nós somos colocados. Não é? Sabedores que a doutrina nos diz que reencarnamos para ressarcir os nossos débitos. E como o Gilson falou, nem todo sofrimento é uma expiação, ela pode ser uma prova. Vendo alguém que passa por uma dor extrema, nós não podemos, não temos como e nem o direito de olhar para aquela pessoa e falar: olha, aquele ali está expiando o mal do passado. Porque pode não ser isso. Pode ser um espírito valoroso que pediu aquela prova para demonstrar a sua resignação diante as leis de Deus. E que está passando tantas vezes resignado por aquele problema. Então, muito cuidado nas nossas observações, nos comentários que fazemos,
nos pensamentos que emitimos diante dos sofrimentos que a vida nos coloca à vista para observarmos. Devemos sempre aprender com eles. E quando pudermos fazer alguma coisa, e podemos, façamos uma prece, pedindo a Deus, aos bons espíritos, que fortaleça aquele espírito, seja nas suas provas, ou seja, na expiação pelo qual está passando. Geralda, esse ali é o autor da cebola, tá? Aí atrás do seu, ó, Roberto Kennedy. Aqui, ó. Ô, Roberto Kennedy, é você. Aí, Geralda, depois você pergunta a receita para ele. Vamos aqui, Bruno. Lá de novo. Após o estudante concluir todos os estudos mediúnicos da casa, como é realizado o desenvolvimento prático na casa? Como é descoberto o tipo de mediunidade do estudante? Quer fazer algum comentário, Bruno? Não? Bruno, você passará por 5 semestres. Quando você concluir o 5º semestre de cursos no Livro dos Médiuns, você será solicitado a fazer uma opção, como todos vocês que aqui estão, não é? Que é um convite. Se o desejarem no momento, porque você pode fazer isso mais à frente, depende da sua vontade e do seu interesse. E fazendo essa escolha, você passará para uma outra atividade que ocorrerá paralelamente aos estudos do sábado, mas que ocorre às quartas-feiras, que é o desenvolvimento mediúnico. E nesse desenvolvimento mediúnico, o procedimento se dá pela experimentação. Você estará com um grupo de outras pessoas que também farão a opção como você, e pelo processo natural da experimentação, se você tiver, de alguma forma, as potencialidades mediúnicas, naquele momento elas começarão a demonstrar-se nos trabalhos. E a partir daí será feito toda a continuidade com acompanhamento, orientação e esclarecimento. Então esse é o procedimento que acontece na nossa casa, vinculado aos nossos programas de estudo para encaminhamento e formação mediúnica. Isso, é o encaminhamento para o trabalho, ele decorre depois do próprio trabalho mediúnico, depois de 2 semestres, não é? O estudante, então, é encaminhado, não é, para trabalho de natureza mediúnica. Olha, é preciso também, essa pergunta é muito boa para a gente esclarecer que na casa toda a energia que se concentra através da prática mediúnica se direciona ao benefício prestado ao próximo. Então, fundamentalmente, a criatura vai para um trabalho de passe ou para um trabalho de desobsessão. Num trabalho de passe, nós temos várias gradações do exercício do passe. Nós temos passes de 1 minuto e passes de meia hora. Então, vocês vejam que, e dentre esse 1 minuto e meia hora, existem também gradações. Então, são muitos os trabalhos, com objetivos bem definidos, etc. Na desobsessão, nós temos passes na desobsessão, dentro do campo de trabalho da própria desobsessão, que é feita na sala só com médiuns. E temos os médiuns de incorporação na corrente magnética, que é outra atividade. Além disso, nós temos a prática mediúnica através do desenvolvimento da capacidade de expressão verbal, que tem uma ligação intensa
com uma prática da mediunidade. Todo expositor da palavra está sintonizado com o assunto e também com as faixas vibratórias dos espíritos responsáveis no plano espiritual pelas expressões da palavra dirigidas sempre a um auditório que está ou em tratamento, que é a maioria das vezes aqui no CEFAC. Tudo aqui é considerado reunião de tratamento, até as nossas reuniões públicas têm esse caráter, ou de simples argumentações, etc, etc. Então, dentro do quadro da mediunidade ainda tem alguns aspectos, possibilidade de desenvolvimento de alguns aspectos de psicografia, tem grupo para isso também. Então, dentro dessa diversidade, você vai se localizar, mas sempre dentro de um objetivo de prestar serviços a quem precisa. Não é? Não é apenas no cultivo de uma faculdade interior, num desenvolvimento pessoal, sem esse objetivo coletivo de servir ao próximo, que é o trabalho da casa. Vocês compreenderam o que eu falei? Compreenderam? A maioria está assim, ó. Deve ter compreendido, né? Estão pensando lá no céu. Falou em mediunidade, é como se falasse no céu. E você, Rose, qual é o seu desenvolvimento mediúnico? Fala aí para nós. Bom, o meu procedimento foi como de todos, né? Só que, no meu caso, aflorou inicialmente a mediunidade de efeitos físicos. Então, dentro desse acompanhamento que vocês terão, né, serão observados os tipos de mediunidade. E eu tive a oportunidade de fazer parte do primeiro grupo de médios de efeitos físicos aqui da casa, né, que começaram a surgir com o pai do Gilson ainda, que era o Dr. Gilson, o dirigente desse grupo, né? Depois a mediunidade também vai se modificando com o tempo, é interessante isso. E a questão da mediunidade de efeito físico foi diminuindo, foi amenizando, e hoje eu atuo mediunicamente mais no campo do passe. Trabalho maravilhoso, você sente, é delicioso trabalhar, né? Não só dando passe, mas dirigindo o grupo mediúnico de incorporação, e também, como o Gilson colocou, trabalhando a minha intuição, né? Ligação com o plano espiritual através das oportunidades de divulgação da doutrina espírita que a casa nos oferece, né? Em todos os dias aí da semana. Portanto, todos serão aproveitados. Trabalho é que não falta, viu? E não faltará jamais. E tem também, aproveitando o gancho que a Rose deu, ela acrescentou os efeitos físicos, né? Doação de ectoplasma para trabalhos de cura, etc. E tem também a seleção daqueles que trazem a aptidão para comando. Comando em trabalhos mediúnicos. Comandar um trabalho mediúnico não é só estar falando, não, gente. É estar expressando uma capacidade de expansão magnética. Que na nossa, vamos dizer, palavra, poderia ser dito, está eletrizando o ambiente. Tem uns que têm essa capacidade de comandar, por exemplo, uma corrente magnética, promovendo um acréscimo vibratório no clima daquele trabalho, e como que passando uma corrente com a força das expressões que ele emite através da palavra. Também para o trabalho de passe. O trabalho de passe também
se realiza dentro desse clima. Vocês já viram aqui várias vezes, aqui na casa usa muito. Enquanto dá o passe, alguém está promovendo vibrações através da palavra, para que não só os pacientes, como também os médios, se sintonizem com o clima do trabalho, entrando na relação com os espíritos, para mais intensamente agir sobre os processos que estão diante dele. Então vocês vejam, a coisa é séria e ampla. Tem serviço para todo mundo, por isso que tem pouca gente ali. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Soraya, ali. A maioria das crianças de hoje são tidas como hiperativas, muitas outras autistas. E todas são extremamente inteligentes e questionadoras. Como o kardecismo vê isso? Ela fez 2 perguntas, essa é a primeira. Quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Não? Nós temos que recordar que as crianças de hoje são espíritos velhos, que passaram por experiências e que trazem as suas necessidades de aprendizado. Muitas vezes espíritos que já alcançaram uma experiência no campo do desenvolvimento intelectual, que se mostra mais, vamos assim dizer, proeminente, né? Mas que precisa de outras conquistas no campo do desenvolvimento da inteligência emocional, no campo da inteligência espiritual, né? Porque são várias inteligências que nós precisamos desenvolver para a conquista da nossa educação, ou da nossa evolução integral. Então é muito comum nós vermos crianças que se destacam no campo da inteligência intelectual, mas que precisam de uma educação muito especial, um acompanhamento muito dedicado, observador e constante dos pais como educadores, para poderem ajudar o desenvolvimento dessas crianças nesses outros aspectos do espírito, né? Do seu espírito, nessas outras áreas de inteligência que todos nós precisamos desenvolver. Eu acho que a gente só tem que ter cuidado, porque na pergunta dela, logo no início, ela fez uma divisão. Ou as crianças são hiperativas ou autistas, não foi isso? Na realidade, ela colocou as duas como situações... Tudo bem. Tá ok. Então aí segue a lógica que a Rosi falou. Olha, infelizmente a gente não tem tempo para a segunda pergunta, né? Chegamos ao final da nossa reunião.